Olá, pessoal. Boa noite a quem está no Brasil. Boa tarde para quem está em Vancouver como a gente, né, Mariana? Boa noite já também para quem está em Toronto, não é isso? Bom, aqui a gente tem aquela expressão good day, né? Que serve meio que para tudo, né? Para tudo, né? Vai para tudo. Bem, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Mariana, muitíssimo obrigado. Mariana, minha querida, vou deixar você se apresentar, né? E para as pessoas entenderem quem é a Mariana, né? Como a Mariana pode ajudar as pessoas com o primeiro emprego aqui no Canadá, como chegar no Canadá mais preparado para a entrada no mercado de trabalho. Inclusive, eu tive uns bate-papos essa semana com clientes nossos que já estão aqui, né? E eu pedi para eles assistirem, eu vi que eles estavam meio perdidos e tal, falei, por favor, assistam um webinar, que é para te ajudar, porque muita coisa é diferente do Brasil, né, Mariana? A verdade é essa, né? Muita coisa. A gente tende, né? A tendência natural é a gente querer repetir os mesmos comportamentos que deram certo no Brasil, né? E chega aqui e acaba não dando certo, a gente fica um pouco perdido. Por quê? Porque Isso aí. Então se apresente, Mariana. Quem é a vou Mariana? falar de mim. Então, meu nome é Mariana Silveira. Eu trabalho com recrutamento e seleção e com recursos humanos desde 2009, ou seja, 11 anos aí, não vou entregar minha idade. Vim para o Canadá em 2016, com a ajuda tanto da 3RA quanto da IME Canadá. Vim para estudar, meu esposo veio com visto de trabalho. E durante o meu período estudando aqui, eu percebi que o mercado de trabalho era muito diferente, né? Principalmente pela minha curiosidade, por ser da área. Aproveitei também os recursos que tinham na faculdade para poder me informar, para poder estudar, né? Assim que eu me formei, eu sou formada em Direito no Brasil, então eu vim fazer uma pós de Business, o que foi maravilhoso para mim. E assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar na área aqui de recursos humanos, em uma empresa bem tradicional aqui de Vancouver, uma empresa de consultoria de engenharia civil, e comecei a perceber os erros que a gente, como novo imigrante, a gente cometia na hora de procurar um emprego, né? E aí eu comecei a, como se fosse destruir algumas lendas que existiam, né? Por exemplo, falavam comigo que RH eu nunca ia conseguir, porque meu inglês não era 100% fluente, e RH você precisa lidar com muitas pessoas, então você precisa ter um inglês maravilhoso e perfeito. E não, eu provei para mim mesma que era possível sim, desde que eu soubesse explicar quem eu sou, como pessoa, como profissional, para o recrutador de uma maneira que o canadense entendesse. E disso... Eu acho que você ajuda aí a derrubar um mito, né? Que as pessoas têm aquela... né? Tem muita gente que acha, né, que eu vou jogar fora tudo que eu sabia, que eu aprendi, que eu tinha de experiência no Brasil, ou eu não tenho inglês perfeito, eu não consigo, né, um emprego dentro da minha área que eu quero. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que, por exemplo, uma cidade como Vancouver, que é onde nós vivemos, em torno de 50% da população, o inglês não é a primeira língua, né, Mariana? Exatamente. Lá no seu trabalho, além da empresa que é The Job, né, tudo que você já viu de mercado de trabalho, você não observa um percentual alto de pessoas que o inglês não é a primeira língua? Com certeza. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa de engenharia civil, onde a maioria realmente era canadense, porque engenharia civil, para você ser engenheiro, é uma profissão regulamentada, e aí realmente a tendência é de você encontrar mais canadenses. Mas hoje eu trabalho na Motorola, que é uma empresa de tecnologia, e para você ter uma ideia, minha equipe de RH sou eu, brasileira, uma indiana, uma chinesa e uma que veio da Polônia. E uma americana, ou seja, canadense mesmo não tem na nossa equipe. E de inglês como primeira língua só americana. Eu costumo dizer sempre para as pessoas, né? É legal que você venha para cá com a cabeça aberta, você está começando de novo, né? Um recomeço em outro país, nem tudo são flores, né? Você vai ter seus desafios aí ao longo do caminho, mas sempre busque, né, aquela caminhada, né, aquela área em que você tem interesse em fazer, porque olha que legal a história da Mariana, assim, a Mariana é uma cliente da 3R, é uma história de sucesso de uma cliente da 3R e hoje está aqui, né, apresentando a empresa dela e mostrando para vocês como, ajudando vocês com essa primeira caminhada aqui no Canadá, não só a primeira, né, Mariana, mas uma colocação profissional, né, então, assim, é possível sim, né, o Canadá é um país, né, formado por novos imigrantes, né, e assim, a gente vê, né, Mariana, diversas pessoas, né, até da sua época, né, e tudo mais, já em posições legais como a sua, em posições de gerência, de supervisão e tudo mais. Então a gente está aqui hoje, né, Mariana, e existe a Get the Job para isso, para ajudar as pessoas a chegarem nesse patamar que eles querem, né? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho.
antes da gente começar aqui efetivamente, Mariana, a nossa querida Carla, pessoal, está aí no bate-papo com vocês. A Carla é uma consultora da 3RA Intercâmbio, ela vai ajudando vocês com algumas dúvidas aí. Ela é uma pessoa que pode ajudar vocês também com todo o trâmite de vinda para o Canadá, na parte de estudos, né, que é onde a 3RA é considerada a melhor e a mais antiga, né, nessa parte educacional aqui no Canadá, tá certo? Então, só para saber que elas estão aí. E outra coisa, vocês vão receber, né, o reprise desse nosso bate-papo aqui por e-mail também. Então, se uma hora a internet não ficar tão boa, isso e aquilo, estamos de home office, afinal, né, Mariana? Daqui a pouco vai ter o rolate, é assim mesmo, né? Não tem o que fazer. E aí, vocês vão receber por e-mail esse nosso bate-papo também, né? Exato. Todos seus, Mariana. Desculpa, eu falo demais, mas você é a estrela aqui do dia. Tudo bem. A Get a Job, né, Francisco, como você bem colocou, ela surgiu com esse propósito, né, destruir esses mitos, né, que existem e ajudar os brasileiros a entenderem melhor o mercado, né, como nós somos uma empresa de consultoria, o nosso objetivo é compartilhar conhecimento e experiência para que as pessoas que estão chegando do Brasil possam se armar e possam efetivamente aplicar para vagas em suas áreas de atuação. A gente costuma falar assim, fazer uso das suas skills, né, das suas habilidades, seu conhecimento, quando chegarem aqui. Agora, é um processo ingrato, né? O processo de recrutamento e seleção, você vai receber mais nãos do que sim. Sempre, né? Porque o dia que você receber seu sim, você vai aceitar a sua oferta e você vai começar a trabalhar, o processo geralmente acaba ali, né? Então, a gente precisa ter isso em mente também, que não é um processo que vai ser de uma hora para outra, né? A média de recolocação entre tanto imigrantes quanto canadenses é de 4 a 5 meses. Com o Covid, a pandemia aí aumenta um pouco, né? Principalmente nas áreas profissionais. Mas você consegue reduzir esse tempo, principalmente porque o que acontece? O Canadá ele precisa de profissionais com experiência profissional. E é o perfil da maioria dos brasileiros que chegam aqui, né? Eu costumo falar que é uma balança, né? Você imagina que você está no Brasil, você está equilibrado, você tem né, o peso certo de conhecimento técnico e de conhecimento de cultura, né? Do quanto você entende a sociedade, você fala a língua e tudo mais. Quando você muda para cá, essa balança ela dá uma desequilibrada, né? E aí você precisa ver por quê? Porque você cria um gap, né? Você não tem experiência canadense, o inglês não é sua primeira língua. E o que você vai colocar desse lado da balança aqui para equilibrar ela novamente? A sua experiência profissional. Você tem que trazer para o Canadá o que o Canadá está buscando, né? E como você vai comunicar o profissional que você é e o que você está trazendo é essencial. Não, com certeza. Vamos falar um pouquinho, então, dessas diferenças de um currículo, como é que eles são iguais, o currículo do Brasil e do Canadá, eles são diferentes, assim, dá para a gente, assim, um entendimento disso aí, Mariana. Vamos lá, o currículo canadense, ele é um pouco diferente do brasileiro, porque, como eu falei, a maneira de se comunicar é diferente. Então, o brasileiro, a gente tem um discurso mais indireto, o que é muito engraçado, porque às vezes eu escuto clientes assim, eu odeio entrevista por telefone, porque meu inglês não funciona quando é por telefone. Mas eu escutei muito. Ela depende de contexto, né? A gente precisa ver a expressão, a gente precisa ver os gestos da pessoa, porque tudo isso faz parte da comunicação indireta, que é a comunicação brasileira. E a comunicação do canadense, ela é direta. Ele transmite tudo que ele quer falar. E aí, não tem tanto esse problema. Então, no seu currículo canadense, você vai colocar mais informações do que você colocaria no seu currículo brasileiro. Então, vamos lá. No Brasil, quando eu vou recrutar para um engenheiro civil, por exemplo, só o fato dele ser engenheiro, eu vou deduzir, como brasileira, que ele sabe construir uma parede, né? Pô, ele foi 5 anos para a faculdade, se formou, ele sabe construir uma parede. No Canadá, se você não escrever que você sabe construir uma parede, independentemente da sua formação profissional, ninguém vai fazer essa dedução. Ninguém vai chegar e vai falar assim, estou assumindo que essa pessoa sabe fazer uma parede, né? E aí, como é que você vai escrever o seu currículo? A sua job description, que é aquele post que tem a vaga, descreve, né, o profissional que eles estão buscando, é como se fosse o gabarito da prova. Então, ali eles dizem exatamente o profissional que eles querem e você vai ter que refletir isso no seu currículo. Como? Copiando e colando? Não. Você vai pegar e você vai endereçar os tópicos. Então, o que acontece? Eu vejo lá, eu tenho a parte que eles falam que é Job Responsibilities, que é o que você vai fazer se você for contratado. E diz lá, né, você vai, vamos supor, atender telefone, atender cliente, ou você vai liderar um projeto, liderar um time de engenheiros. Aquilo ali, como é o que tipo, a pessoa está contratando para você fazer aquilo ali,
Eles vão querer ver se você tem experiência fazendo isso. Então, aonde que eles vão buscar se você já fez isso? Na sua experiência profissional. Então, o ideal é você pegar essa job description lá, ver o que eles estão colocando de responsabilidades e dentro do seu currículo, na parte de work experience, fazer, né, o depara, né, dizer as vezes que você fez aquilo que eles estão buscando, né? Pode falar. Concordo, não, é isso aí que você falou, direto ao ponto, né? Sendo direto ao ponto, e aí você me corrige se eu estiver errado, né? Eu conheço mais o daqui, né? O currículo daqui nesse sentido que eu vou falar aqui. Mas no Brasil as pessoas colocam muitas vezes, ele acaba sendo um currículo mais extenso, né? Que as pessoas colocam diversas coisas que aqui não se coloca, né? E aí falando do contrário, o que se coloca no Brasil que aqui você vê como grande diferença que não se usa? No Brasil, a tendência é você colocar tudo que você já fez, né? Para mostrar que você é um profissional completo. Por quê? Porque o Brasil é uma cultura generalista. Então, quanto mais coisas você souber fazer, melhor é para você como profissional na hora de se vender num processo seletivo. O Canadá, ele é uma cultura especialista. Então, você não vai colocar tudo que você fez, você vai colocar o que a vaga está pedindo. Por quê? Você não quer confundir o canadense, né? Aquilo ali tem que fazer sentido para ele. Então, quando ele estiver lendo o seu currículo, se ele vê uma informação que não é relacionada à vaga, ele vai falar, mas por que essa pessoa está colocando isso daqui? Não é isso, não é esse profissional que eu estou buscando. Eu estou buscando um profissional que não faz isso, né? Então, é a mentalidade especialista. Não tenha medo de tirar experiências profissionais ou conhecimentos do seu currículo que não sejam aplicadas à vaga. É porque você quer que seu currículo seja enxuto. É muito engraçado isso, exatamente isso que quando eu, a minha equipe, né, quando nós estamos fazendo a consultoria para a parte educacional, muitas vezes as pessoas vêm, isso é normal, porque é o pensamento do Brasil, a pessoa não sabe a diferença, né? Aí eu quero fazer esse curso aqui porque ele vai me abrir mais leque, eu posso fazer várias coisas. Eu falei, então, no Canadá, quanto mais especialista você for em alguma coisa, quanto mais direcionado a gente for para alguma coisa, maior a gente aumenta a sua empregabilidade, né? Acaba sendo, a gente tenta fazer essa bola de neve para quando a pessoa chegar na Mariana, ela está com tudo encaminhadinho, tem uma linha, né, de segmento dentro dessa carreira da pessoa, né? E aí é uma grande diferença que eu vejo, né? A gente vê isso em diversas áreas, né? Administrativa, tecnologia e tal. No Brasil as pessoas fazem tudo, né? A gente fala, né? Cobra o escanteio, cabeceia, apita o jogo, né? Agarra, tudo ao mesmo tempo. Aqui não. O cara que faz aquilo, ele só faz aquilo. Ele é altamente especializado dentro de uma coisa, né? Então aí acaba que o currículo fica... Tem até aquela coisa, né? Que você faz o currículo para cada empresa que você aplica. Como é que funciona isso, Mariana? Você vai, igual eu falei, né? Olhar a job description, o post da vaga. Ali é seu gabarito. Né? Onde tiver escrito qualifications, é o mínimo que você precisa ter para ir para uma entrevista. Então, se está pedindo lá 2 a 3 anos de experiência na indústria de educação, o seu highlight of careers, lá, a primeira coluna do seu resumê, tem que estar lá que você tem 3+ years of experience na indústria de educação. Então, você tem que dizer para ele, eu sou essa pessoa. Né? Um bom exemplo, Francisco, igual a gente estava conversando, né, é o profissional brasileiro, ele geralmente precisa ser muito bom em processo. Por quê? Porque a gente vive numa economia instável. Né? Então, quanto mais eficiente o processo, maior a redução de custo e aí maior a margem da empresa. Né? No Canadá, a gente está numa economia estável, então é uma sociedade muito mais voltada à venda. Eu vou aumentar a venda para eu aumentar a minha, né, a minha revenue, né, o meu profit, o meu lucro. Aí, o que acontece? O profissional chega do Brasil, ele quer se vender como profissional de processos. Por quê? Porque isso é muito importante no Brasil. Aí ele aplica para uma vaga de sales e fala, olha, mas eu implementei um processo lá na minha empresa que salvou 50 mil reais por mês. Mas o canadense não está procurando um cara para economizar 50 mil reais por mês. Ele está procurando um cara para vender 50 mil. Por quê? Porque aqui no Canadá, cada pessoa fica na sua caixinha. A pessoa que vai economizar os 50 mil provavelmente já foi contratada e faz parte de outra equipe, né? Não, a gente tem que fazer... A não ser que você esteja aplicando para aquela vaga, né? Exatamente. Não, estou aplicando para uma vaga de melhoria de processos. Aí você vai dizer todas as vezes que você implementou processos, os resultados que você trouxe e tudo mais, né? Por isso que é importante. Às vezes a pessoa fala assim, mas olha,
Isso aqui é o achievement da minha carreira que eu mais tenho orgulho, porque eu fui reconhecido, eu recebi prêmios da empresa. Aí você fala, mas não tem nada a ver com essa vaga que você quer aplicar. Vai ser lindo para você na vaga que você vai aplicar, que pede esse tipo de conhecimento, esse tipo de habilidade. Mas para essa vaga, não tenha medo, pode tirar, porque só vai te prejudicar. É importante entender isso aí. Tem uma outra barreira enorme, né, que eu vejo muito assim, eu ainda não vi todas as perguntas, pessoal, muito obrigado pelas perguntas, a gente já vai começar a respondê-las, mas uma pergunta que eu recebo sempre, eu tenho 40 e tantos, 50 e tantos anos, eu consigo emprego no Canadá, né? Como é que você vê essa questão da idade aí, Mariana, para o mercado de trabalho? Porque no Brasil você tem aquela máxima, né, que quando a pessoa chega numa idade, se ela perdeu o emprego, dificilmente ela consegue um novo emprego. Então, você tem, geralmente, a empresa troca por uma pessoa mais nova, que é mais barato, né? E aquela história toda. Exato. Como funciona aqui? Então, vamos voltar nesse raciocínio. Eu adorei, porque, olha só, a pessoa mais velha no Brasil, geralmente, ela custa mais. Então, ela vai de encontro a essa cultura da redução de custos. Né? O brasileiro, ele está preocupado assim, vou reduzir custos, vou ser eficiente. E aí ele vai, então vou contratar uma pessoa mais jovem, que é mais barata, acabou de sair da faculdade, provavelmente sabe mais. Mentira, às vezes nem sabe. Porque você tem um passado profissional que traz um valor inestimável. No Canadá, além de ser, né, ilegal você perguntar a idade e colocar isso em currículo, e isso ser, né, um dos motivos de conseguir ou não a vaga, não pesa. Se for pesar, vai pesar a favor. Por quê? Porque quando você tem mais idade, quer dizer que você já trabalhou mais. Então, assim, o canadense, ele é muito específico, ele é uma sociedade test-based, que a gente fala. O que é isso? Quanto que você trouxe de valor, o quanto que você implementou, o quanto que você atingiu, né, de sucesso. Então, vai ser isso que vai determinar se você vai ser contratado ou não. Desculpa, a gente tem um papel ali na porta para não bater ali na porta, mas uma pessoa, eu não sei quem. Celina, você. Está quase latindo aqui quando escutou, viu? Eu não sei que tem um don't knock 10 vezes mas não adianta. Ô, João, por favor, abre a porta. Tem uma moça aqui da vizinha bateu aí. Vê ali o que é, por gentileza, senão ela vai bater aqui de novo. Então, o que vai garantir se você vai conseguir a vaga, não, é realmente o seu conhecimento, quanto que você trouxe de valor para a empresa, suas habilidades, né, o que a gente chama de skills, né, a idade não vai ser um fator que pese, né, eu vou contar assim, eu não sei se já comentei isso na outra live, mas assim, quando eu cheguei para minha primeira entrevista aqui, né, eu cheguei pessoalmente assim, a minha chefe na época, que acabou me oferecendo a vaga, ela não conseguiu disfarçar, ela falou, como você é jovem. Aí eu falei, nossa, obrigada. Ela falou, não, porque quando eu li o seu currículo, e através da experiência que eu pude ver no seu currículo, eu imaginei que você fosse uma pessoa muito mais velha do que você é. Né? Ou seja, eles até valorizam você estar trazendo. Agora, é lógico, se você é uma pessoa mais velha, mas você tem zero experiência, aí talvez, aí não é a idade que vai te prejudicar, mas sim a falta de experiência profissional. Né? Então, são coisas interessantes que as pessoas entendam essa diferença, né? Vamos fazer o seguinte, eu vi que tem várias perguntas legais aqui, vamos começar a respondê-las, né? Porque tem muita coisa aqui bastante interessante. Pergunta do Ítalo. Boa noite, Chico e Carla. A Mariana está ao vivo com a gente e a Carla está nos comentários com vocês, tá legal? Minha dúvida é se certificados de cursos online internacionais, cursos de universidade dos Estados Unidos, por exemplo, tem alguma importância para o currículo no Canadá? Olha, o que vai ser importante? Qual tipo de conhecimento esse curso trouxe para você e como que você aplicou ele na sua vida profissional? Então, a grande diferença é que, às vezes, a gente no Brasil, a nossa cultura tende a ver a educação como um fim em si mesmo. Então, eu vou para a universidade porque eu preciso de um diploma em direito, né? Ou eu vou para a universidade porque eu preciso de um diploma em administração, ou depois eu vou fazer um MBA porque eu preciso de um MBA, né? No Canadá, não. A educação, ela serve com um propósito, que é agregar valor a você como profissional. Então, você forma lá geralmente você forma no high school, aí você vai para um college, né, para ver que tipo de carreira você vai seguir, você começa nos empregos entry-level ali, e se surgir a necessidade de crescer dentro daquela carreira, você vai completar e vai para um undergraduate degree, ou alguma coisa assim. E aí depois você vai para um cargo profissional, né, que é aquele que exige pelo menos um degree universitário, um diploma universitário. E aí você está trabalhando lá e você fala, não, agora eu quero entrar para um cargo de diretoria.
e eu preciso ter um conhecimento mais estratégico, aí você vai buscar um MBA. Então, a educação, ela vai vir para complementar você como profissional. Ela tem que fazer sentido, né, quando se olha a sua carreira inteira. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, e se você não se importar, eu vou iniciar a resposta dela e vou deixar você, né, concordar ou não com o que eu vou falar, tá legal, Mariana? Combinado. A pergunta do Gustavo, que é uma pergunta muito comum de nós brasileiros, tá legal? Minha dúvida é com relação à melhor opção para empregabilidade. Gustavo, isso é a nossa cabeça do Brasil, né? Olha, o Canadá é um país extremamente estável, com uma taxa de desemprego muito baixa. A maioria das áreas, ou para assim dizer, todas as áreas, né, a gente só tem que entender qual é a área que você quer trabalhar ou estudar e te colocar na cidade certa para isso, porque muitas vezes centros diferentes, né, principalmente os centros aqui do Canadá, os menores, eles podem ser muito pequenos, né? O Canadá tem só 34 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem 200 milhões de habitantes, então uma cidade pequena aqui pode ser muito pequena. Mas dependendo do que você for fazer, aquela cidade pequena pode ter a sua empregabilidade, tá legal? Mas não existe uma área com a maior empregabilidade, né? Isso é muito comum no Brasil, na hora que a gente vai procurar uma faculdade, a gente procura uma faculdade que tem emprego depois, né? Exatamente. Uma área que tem emprego depois. Aqui no Canadá ele te dá esse luxo, né, de você escolhe algo que você tenha prazer em fazer, o que você gosta de fazer, né? Eu tenho certeza que vai ter emprego para você, tá legal? O que a gente, para você ter uma ideia, né, Mariana, o que a gente gosta muito de fazer é abrir as matérias do curso para que essa pessoa analise essas matérias. Isso é o que eu vou estudar, cai dentro muito daquilo que a Mariana falou. São os detalhes assim, na minha especialização isso, naquilo, aquilo outro, né? Então, vamos olhar essas matérias para você ver o que você vai fazer e o que vai te dar prazer, né? Porque se você está pensando em mudar para o Canadá, você está pensando em qualidade de vida. Qualidade de vida, o trabalho passa por ela, né, Mariana? Você passa 8 horas do dia trabalhando, né? Certeza. Então, assim, então não existe, a gente não fica preso a essa história, né? Eu costumo usar muito, Mariana, o meu filho como exemplo. Ele hoje tem 18 anos. Ele nunca recebeu uma pressão minha, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser... Não. Ele já rodou numa série de coisas, agora ele está querendo fazer business. Eu falei, que legal, cara. Exato, é a liberdade de escolher, né? É a liberdade de escolher, a gente está num país livre. O recrutador sênior lá da empresa, da Motorola, ele fala muito isso, ele fala assim, Mariana, sua estabilidade profissional é a sua capacidade de conseguir um emprego. Então, se você é um profissional que você sabe se vender, que faz sentido, que você tem uma especialização, você não precisa ter medo de como está o mercado. O mercado, ele vai te receber porque o mercado sempre vai precisar, principalmente o mercado como canadense, de mão de obra. Eu tenho vagas lá na empresa que estão há um ano precisando de pessoas para aplicar. E às vezes a gente fala com o vice-presidente lá, fala, vamos baixar um pouquinho o requerimento da vaga para a gente poder aumentar o número de candidatos que aplicam, a gente traz a pessoa para dentro antes, eu não vou abaixar, né, o meu requerimento. Eu quero essa pessoa que eu vou ter, nem que eu precise esperar 2 anos para essa pessoa chegar. Foi o que a gente falou, né, no outro webinar. Eu usei o exemplo de um amigo meu que é cliente da 3RA, né? E ele fala essa questão, a área do TI, ela é muito, como é que foi a palavra que eu usei aquela vez? Que foi a que ele usou, ela tem muita competitividade. Ele falou, não tem não. Ele falou, a competitividade é você. Exato. É você que vai competir com você pelaquela vaga. Então é uma coisa super interessante, né? Então, assim, é interessante vocês entenderem essa questão. Então, Gustavo, para a gente é muito importante entender da onde você vem, né? Qual é o seu background e tudo mais, para onde você quer ir aqui no Canadá, o que você tem vontade de fazer no Canadá. E aí, nós da 3RA Intercâmbio, nós vamos tentar entender qual é o melhor local, que é tipo assim, ver a empregabilidade do Canadá, onde seria interessante. Aí a Mariana, a gente deixa redondo para ela, né? Exatamente. Vai analisar, olha, esse cara vem linear e esse cara está indo para um centro que tem uma baita empregabilidade. Aí, para você conseguir, né, Mariana, vamos fazer isso aqui e tal, te colocar no mercado de trabalho, é muito mais fácil, mas independente de que área seja, então você não é obrigado a fazer alguma coisa só por causa da empregabilidade. Exato.
Uma boa dica, Francisco, é o seguinte: monta um que eu chamo de biblioteca de competências. Pega um Excel, entra num site de job boards que a gente chama, né, o LinkedIn, ou Indeed, ou Glassdoor, né, e começa a colocar o nome, em vez de procurar a posição, analista de não, coloque as competências, sei lá, gerência de projetos, e vê as vagas e os tipos de cargos que vão aparecer e né, os requirements daqueles cargos. Isso vai ser uma excelente dica para você saber se você precisa estudar e o que você precisa estudar. Por quê? Você vai ver, ele está pedindo isso aqui, os cargos que eu exerço aqui no Brasil, lá no Canadá eles pedem esse conhecimento. Então, vamos por finanças. Conhecimentos específicos de finança na América do Norte, principalmente no Canadá. Então, você vai escolher um curso, né, que lá dentro dos cursos mesmo, o programa, dentro dos cursos vão ter, né, matérias que vão te explicar sobre isso, para que você aumente a sua empregabilidade aqui. Né? Eu tenho conhecidos e colegas de trabalho em todas as empresas que eu trabalhei aqui que nunca deixaram de estudar. Continuam indo para a faculdade aqui fazendo cursos isolados, matérias isoladas. Você não precisa fazer o curso também inteiro depois que você já está trabalhando aqui. Mas você tem que buscar conhecimento. Isso pode melhorar. Eu vejo muito isso na área de finanças, né? O pessoal sempre tirando licença, indo para cima e melhorando o currículo. Quem trabalha em banco também, a gente vê muito isso acontecer. Exato. Né? Tem uma pergunta aqui. Tem como arrumar um emprego direto do Brasil? Tem, né? Tem como arrumar, mas é difícil, né? Eu gosto muito da teoria da mosca branca, né? A mosca branca é aquela mosca muito difícil da gente encontrar. Então, assim, se você é aquele profissional mosca branca, você traz um conjunto de habilidades, de experiência profissional que é muito difícil de encontrar, muito valorizado pelo mercado, talvez valha a pena a empresa fazer todo o processo, né, de imigração, que é caríssimo para a empresa, né, e te trazer. Mas, assim, gente, é um caso, sei lá, em 1000. A gente vê acontecendo mais na área de tecnologia, de tanta defasagem que existe. O que acontece? Na prática, eu acho muito engraçado que a maioria dos meus amigos que vêm me visitar aqui, vou mandar meu currículo, vou ver o que acontece. Vem visitar, tá com visto aqui de visitante, tá bom, adorei e tal, mas cadê seu visto de trabalho? Não tem, só queria ver. Eu nunca vi nenhum desses meus amigos conseguissem que uma empresa, sem ver a experiência daquela pessoa trabalhando, né, que elas conseguissem que aquele empregador fizesse todo o trâmite. O que acontece? É impossível? Não. Né? Eu já vi alguns casos acontecerem muito mais na área de TI do que qualquer outra área, para ser bem sincero, tá? Que aí o empregador faz o LMA, que é um processo, além de cara, é um processo demorado, é um processo chato para a empresa, ela precisa, é a mosca branca, né? Exato. Não é, tá legal? Mas assim, quando você vem para cá com um visto de trabalho, e a maneira mais fácil, né, de uma maneira geral, para você conseguir um visto de trabalho para o Canadá é através do estudo, você já tem um visto de trabalho sem depender dessa empresa. Exato. Então, aí você começa a trabalhar naquela empresa. Aí aquela empresa gostou de você, você gostou da empresa. É muito mais fácil ela querer. Só a gente pensar logicamente, né? É muito mais fácil ela querer dar o passo de te ajudar com o processo de imigração. A verdade é essa. E outra, Francisco, muitas empresas, vou dar o exemplo da minha empresa, a Motorola, ela tem como política interna da empresa só fazer o processo de imigração para cargos profissionais da área de tecnologia. Então, você pode, se a Motorola faz o processo, estando no Brasil ou qualquer lugar do mundo, faz, você é da área de tecnologia, né? Você é muito específico, muito técnico. Eu fiz um agora de uma pessoa que veio dos Estados Unidos, porque ela era especialista em ótica, porque a gente vende câmeras, então a gente queria uma pessoa especialista na lente da câmera, que fosse melhorar a qualidade do vídeo, e aí eu consigo trazê-la. Mas, tirando isso, se você é um profissional de marketing, eu sou gerente de marketing numa grande empresa, muito difícil de conseguir te trazer. Muito. A verdade, pessoal, é que assim, todas essas áreas, como a gente falou anteriormente, elas têm uma alta empregabilidade. Existem algumas mais dinâmicas, né? E aí eu diria que TI entra muito nessa questão de geralmente é mais rápido essa absorção de mercado. Profissionais da área da saúde acabam acontecendo também, só que aí a saúde esbarra na questão do que você pode ou não pode fazer. No TI não existe essa limitação. Então são coisas assim. Mas eu não acho que ninguém precisa virar médico, enfermeiro ou um profissional de TI para conseguir o que quer no Canadá, né? Em todas as áreas você tem uma boa empregabilidade, né?
É só... Posso dar 3 exemplos durante a quarentena que a gente está aí agora. Agora a gente chegou no mesmo nível de desemprego que o Brasil estava em setembro do ano passado, né? Agora, né? No meio da pandemia. Exato. E eu tive 3 casos de clientes que conseguiram emprego no meio da pandemia. Um é arquiteto, ou seja, profissão regulamentada, que chegou do Brasil no início de abril, começou a trabalhar semana passada, né? Então ele veio, ele sabe fazer, né, desenhos em 3D, conhece os sistemas todos, né, que trabalham nessa parte de design de interiores e tal, então ele conseguiu. O outro, gerente de marketing, mas o quê? Todos estavam aqui acompanhando ou a esposa, que estava estudando, ou já estão aqui há algum tempo, e aí já tinham o PR ou visto de trabalho, né? Então, o outro, gerente de marketing, e a outra foi na área de RH, conseguiu como coordenadora de RH. Então, são 3 clientes em 3 áreas completamente diferentes que conseguiram empregos durante o período de pandemia. Então, não é o mercado, é o profissional. Exatamente. E a gente vê que a coisa que ela já está voltando, né? O Canadá foi considerado um dos lugares mais seguros pela pandemia. Eu acredito que vai ser um dos primeiros países, né? Quer dizer, já tiveram outros que saíram, né? Como a Nova Zelândia e tudo mais. Mas a gente tem visto que, por exemplo, eu acompanho diariamente os números aqui de BC. E, por exemplo, quando está 12 novos casos em um dia, a gente fala, subiu. Subiu demais. 2 novos casos, 13 não está caindo demais. Casos ativos em BC, a gente está na casa de 170, 180, que é muito pouco, né? Para uma província do tamanho que é British Columbia, né? Exato. E nesse relatório da Manpower, que falou sobre o mercado de trabalho, a região do Canadá inteiro que mais vai crescer, mesmo depois da pandemia, porque foi uma estatística revisada, né, pelas empresas depois da pandemia, é a região de Burnaby, Coquitlam, Port Coquitlam, que tem uma previsão de crescer de 10% a 12% na oferta. Vou quebrar os porquinhos aí, para ver se tá bravo de comprar alguma coisa aqui. Hoje mesmo, mais cedo, eu fiz uma consulta com uma cliente que está querendo ir para Ontario, né, para a área de Toronto, e quando a gente colocou no LinkedIn para ver as vagas para a área dela lá e para a área dela aqui em BC, a diferença foi absurda. Tinha mais lá ou mais aqui? Bem mais aqui. É mesmo, olha aí, que Bem legal. mais. Tem muita coisa, né, que BC tem, você tem... A maior empregabilidade, de uma maneira geral, acaba sendo. Eu vi que teve até uma pergunta aqui sobre Quebec, né, e realmente a empregabilidade lá também, você está falando da segunda maior província, né, do Canadá, né, Montreal, você tem diversas empresas de tecnologia, de tudo, é um baita de um hub aqui no Canadá, Toronto também, Vancouver também. Existem diversas cidades médias com alta empregabilidade em áreas específicas, e as cidades menores aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Não é impossível, ela não tem menos empregabilidade, mas ela vai ter empregabilidade em áreas determinadas, né? Exatamente. Vou deixar você responder essa, né? Porque aí eu quero ver a sua visão disso aqui comparada com a minha. Gustavo perguntou, qual a melhor opção para empregabilidade? Realizar um Master em Administração ou realizar uma pós na sua área de atuação que você tem uma grande experiência no Brasil, logística e supply chain, né? A pessoa que está chegando aqui no Canadá, o que você... Um mestrado em administração ou uma pós especializada, por exemplo, em logística e supply chain, que é algo que ele já tem experiência? É difícil responder, assim, porque não tem 100% da experiência dele para a gente analisar, né? Sim. Que se a pós ela for adicionar coisas à sua experiência, te deixar mais especialista, eu sempre vou preferir a pós. Mas se você estiver querendo ir para uma área uma área de gestão mais acima, uma área de diretoria, que você precisa ter a visão estratégica do negócio, ou seja, partir aí sim para uma visão mais generalista, aí você faz o Master, né? Mas lembrando que o Master, ele vai fazer sentido se esse fosse a sua carreira, né? E lembrando que se você conseguir um emprego aqui de diretor, geralmente a empresa vai pagar seu MBA, então... Não sei se vale a pena. O que eu acho, e aí, Mariana, dentro da sua experiência, fica à vontade para me corrigir, é que, assim, a pessoa chegando aqui, eu nem acho, dependendo do MBA, existem os mesmos MBAs que são mais aplicados, mais voltados, mas se você pega, por exemplo, faz um curso altíssimo, como o MBA de uma UBC, o MBA da Universidade de Toronto, da McGill,
você acaba caindo num limbo, porque você tem uma formação muito alta realmente para diretor e tudo mais, só que você não tem nenhuma experiência de trabalho no Canadá, você não conhece a sociedade canadense, então, assim, você acaba se deixando um pouco no limbo. Eu não costumo para mercado de trabalho, e foi exatamente isso que a Mariana falou, a gente não tem todos os dados, né, Gustavo, para te dar uma resposta do seu caso, entendeu? Mas, assim, eu acho que, na verdade, tem que fazer sentido com a sua carreira, com a caminhada da sua carreira. O título daquele curso, ele não tem a importância que o Brasil tem. Né? O MBA, isso, aquilo outro, que a importância, você tem uma importância enorme, né, do nome e tal. No caso, aqui no Canadá, a gente quer mais fazer uma sequência na sua carreira, mais que ela tenha sentido dentro da sua carreira, né? Exato, vou dar um exemplo. Meu marido, logo que ele chegou, que ele começou a trabalhar numa empresa como gerente de produto, e aí com um ano de empresa, ele chegou para o chefe dele e falou, eu estou pensando em fazer um MBA, qual que você me indica? O chefe dele falou, para quê? O MBA, você vai gastar um dinheiro para ter um conhecimento que você já tem. Eu faria um curso específico em estatística, um curso específico em marketing, que vai agregar, que eu acho que podem ser seus gaps agora, do que fazer um MBA, porque você já tem esse conhecimento. Eu consigo ver com um ano trabalhando com você, que o MBA não vai te agregar tanta coisa. Não, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, Mariana, porque eu acho que o rapaz veio aqui avisar aqui do vizinho, porque eles estão fazendo uma barulheira aqui, exatamente o que eles estão fazendo. Você está escutando muito barulho atrás de mim, não, né? Não, tá limpo. Então tá bom, eu tô com o microfone de lapela, ele pega só a minha voz mesmo, é o que eu queria saber se estava... Então, beleza, obrigado. Então, tá aí a resposta. O Ari fez uma pergunta também super interessante aqui. É verdade que a seleção dos CVs é feita por computadores, portanto, existem palavras-chave para turbinar o currículo? A maioria, 90% das empresas usa, sim, um sistema que a gente chama de ATS, né, que é o Applicant Tracking System. E esses são vários tipos de sistemas diferentes, tá, gente? Então, como esse sistema vai filtrar ou não, depende do sistema que essa empresa vai estar usando, e não tem como a gente saber qual que é o sistema que essa empresa usa. Então, o que eu falo? Para burlar um ATS, use uma formatação mais simples possível, não tenha tabelas, não tenha colunas no seu currículo, não aplique com PDF. Então, tudo que prejudicar a leitura dos dados que estão no seu currículo, né, você tem que evitar. Eu acho lindo aqueles currículos de design, né? Eles fazem uns currículos lindos, cheios de desenho. Para design é ótimo, né? Mas para designer, né? Exato, só que quando cai no ATS, o ATS não consegue ler o conteúdo. E o conteúdo é muito importante para você passar ou não para uma entrevista, né? O que acontece em termos de palavras-chave? O sistema ATS, quando o recrutador coloca a vaga lá, né, que é esse sistema que vai publicar ela online, ele escolhe filtros que são o quê? Eliminatórios. Então, por exemplo, acho ótimo para completar aquela pergunta do Conseguir Emprego do Brasil. Uma das mais comuns é, você tem autorização de trabalho no Canadá? Quando você respondeu não, o sistema já filtrou automaticamente seu currículo fora. Por quê? Porque o filtro ele é eliminatório, né? Você está em Vancouver? Não, eliminou, né? E ele tem o ranking, que é o quê? Relevância, né? O quanto que você vai aparecer ali para o recrutador, na frente do recrutador. E aí é onde as palavras-chave vão abrir, você vai ganhar pontuações, né? Então, se a vaga usa muito a expressão Financial Planning and Analysis, quanto mais vezes essas palavras aparecerem no seu currículo, mais relevância você vai ganhar. Mas se você não tiver a experiência que está pedindo a vaga, não adianta eu encher de palavras-chave que não vai adiantar. Vai servir para passar, de repente, aquela primeira fase, né? Mas depois vai ficar complicado, né? Exatamente. Tá certo. É melhor você... O que acontece é o seguinte, Ari, e aí, Mariana, também me corrija se eu estiver errado. Canadá, você tem uma empregabilidade muito boa, é muito comum logo no início, quando você não tem, né, o networking e tudo mais, a coisa vai um pouquinho mais, não tem um óleo naquela engrenagem, vamos botar assim. Mas o conceito muito do Canadá é que você colocar a pessoa certa na vaga certa. Exato. Como aqui existe vaga, na maioria, não falo maioria porque pode ter uma ou outra que não tenha, mas posso falar todas, assim, de uma maneira geral, em todas as áreas você tem uma alta empregabilidade e tudo mais, você não, algumas com os seus desafios, é claro, isso aí é umas menos dinâmicas do que outras e tal,
Mas o ideal é que você busque uma vaga dentro daquilo que você realmente queira fazer, que você goste, que você sobressaia. Porque aí dificilmente você não vai conseguir um emprego. Você não acha, Mariana? Concordo 100%. Eu assino embaixo. Eu vou colocar aqui no chat um site que chama www.jobscan.co. É uma plataforma online que ela te dá direito, acho que a 5 scans de graça, mas ela simula esse ATS. Então, você pode colocar o seu currículo e a vaga que você quer aplicar, e ela vai te dar uma resposta de como... Ei, que legal! Vai te dar um relatório, o que você pode fazer para melhorar, e também tem muita informação para você estudar sobre os sistemas, tem template de currículo, tem template de cover letter, então é super rica, super aconselho o JobScan. Olha aí, tá aí, pessoal, na tela para vocês. É .com ou .co? .co. .co? Tá legal, então. Perfeito, então. Obrigado, Mariana. A Ana perguntou, o melhor jeito de conseguir um emprego no Canadá é realizando um curso de especialização? Depende, né, Mariana? Depende muito. O melhor jeito de conseguir um emprego no Canadá é ver uma job description que parece que você está lendo o seu currículo. Olha aí, viu? Pronto. Chegar nessa fase, você pode ter certeza que sua chance é muito boa. É que aqui, o curso, se você, pessoal, lembrando que assim, eu estou falando em curso a 3R Intercâmbio, ela é uma empresa de intercâmbio, nós representamos hoje quase mais de 100 instituições de ensino no Canadá, né? Então nós trazemos as pessoas para o Canadá para aumentar a sua empregabilidade durante o seu curso, porque elas vão ter visto de trabalho, com isso facilita o processo de imigração, facilita buscar o emprego que a pessoa quer e tudo mais. Mas você não é obrigado a estudar no Canadá para imigrar, tá certo? Tem o pessoal da IMI Canadá, que é uma empresa nossa parceira, que eles podem te ajudar a ver se você se encaixa num processo de migração direto, tá legal? Pedir para a Carla colocar aí para a gente, por gentileza, o contato do pessoal da IMI Canadá, tá legal? E só uma observação, vou só adicionar no que você falou, Francisco, vamos tentar enxergar que o fato de vir estudar no Canadá, ele é muito maior do que simplesmente ter uma qualificação no final, tá? Frequentar uma universidade canadense te dá a oportunidade de aumentar suas soft skills, que são coisas que, quando a gente fala em experiência canadense, né, o que a gente quer ver é se você tem essas soft skills, então você pode adquirir essas soft skills durante o seu estudo, né? Usar a estrutura da universidade como um todo para fazer networking, para conhecer os professores, né? Para entender um pouco mais sobre a sua área de trabalho. Então, não necessariamente você vai para a faculdade estudar e voltar para casa, né? O ambiente universitário aqui, ou do college, ele é muito mais preparado para te colocar preparado no mercado de trabalho do que o que a gente costuma ver no Brasil. Então, eu queria que as pessoas também abrissem um pouco a cabeça para enxergar isso, né? As vantagens de estudar aqui não é só conseguir um diploma canadense. A gente vê muita gente vindo para o Canadá e escolhendo qualquer curso só por achar que é mais fácil ou só por achar que é mais barato, e na maioria das vezes não é, né? Então, assim, pessoal, entre em contato com a Carla, até a consultoria da 3R Intercâmbio, ela é gratuita, porque a 3R Intercâmbio ela é paga, né, pelas instituições de ensino e não pelos alunos. Você tem a opção de fazer a consultoria comigo. Essa consultoria comigo, ela tem um valor de $150. Só que essa equipe hoje, ela tem um preparo gigantesco. A Carla tem um conhecimento enorme. Todos os consultores da 3R Intercâmbio, você não vai gastar mais um centavo por utilizar a 3R Intercâmbio. A gente vai tentar fazer esse meio de campo, né? Assim, olha, da onde você vem, que é o seu background profissional e de educação, né? Passando pelas suas aptidões, o que você quer fazer no Canadá, é isso, e o mercado de trabalho canadense. É muito importante isso aí. Foi o que a Mariana falou. Eu já vi muita gente gastar 30, 40 mil dólares, assim, rasgou, jogou fora porque fez um curso que não tinha o menor... Tem uma pessoa maravilhosa que trabalha na 3RA, que eu brinco com ela, né? Ela fez uma faculdade de gastronomia. Ela não é cliente nossa. Aí ela fez hoje ela odeia, ela não faz um ovo. Aí eu perguntei, por que você fez faculdade de gastronomia? Ah, Chico, não sei, eu queria fazer gastronomia e tal. Eu falei, você não é cliente nossa não, né? Eu sabia que não era, né? Eu falei, então, porque se você fosse minha cliente, sabe o que eu ia te falar?
eu ia falar para você, olha só, você quer fazer gastronomia porque você adora cozinhar com seu marido, né? Tomar um vinho ali, comer um queijo, botar uma música e cozinhar. Legal. Você já entrou numa cozinha industrial? Você já trabalhou num lugar quente que você vai ficar o dia inteiro em pé, escutando grito no ouvido? Se a pessoa falar para mim já, e adorei, eu falo, então vamos embora, vamos meter bronca. Né? Agora, se a pessoa falar para mim, eu falo, então, vamos trazer para a realidade para ver se é isso, né? Ela gastou mais de $30 mil e hoje não quer nem um ovo, ela quer fritar. Ela brinca, ela fala, esse foi o preço para eu emigrar para o Canadá. Tá, mas a gente podia ter pego esses mesmos $30 mil e jogado ela lá na frente, poderia ter feito muito mais coisas interessantes com ela, né? Então, é porque no Brasil, o que influencia muito na sua decisão de que curso você vai fazer, né, é o mercado. Por isso essas perguntas. Como está o mercado nisso? Qual curso que eu vou fazer para... Por quê? Porque assim, o mercado tá bom para engenheiro. Todo mundo vai para a faculdade fazer engenharia. O mercado tá bom para médico. Todo mundo vai fazer medicina. Né? Engenharia de petróleo, todo mundo, né? Exato. No Canadá, não. Cada um vai fazer o seu curso, que vai fazer sentido para a sua carreira. Você tem essa liberdade, né, de escolher, de fazer o que vai complementar ali. Se você quiser fazer gastronomia, ótimo. Né? Mas sabe onde você está se metendo. Exato, tendo noção de que o mercado é diferente, o que precisa se você quiser trabalhar nesse mercado, né? E você vai provavelmente começar do zero, porque apesar de você ter um curso, você não tem experiência profissional. E aí sim você vai entrar no emprego entry level. Essa moça em particular, provavelmente, se ela tivesse feito consultoria comigo, eu teria jogado ela para RH. Olha. Ela tem toda a vertente, né? Então é interessante entender isso aí, né? Fazer uma pergunta aqui do Antônio, que eu acho que é interessante que as pessoas entendam. A pergunta dele é sobre, ele é angolano, né? Mas, boa noite, pessoal da 3R, eu sou angolano. Esses conceitos são aplicados para os angolanos também? Eu vivo em Angola e tenho o sonho de poder emigrar para o Canadá. Anderson. A minha resposta seria isso para qualquer lugar do mundo, né, Mariana? Isso é indiferente, tá, Antônio? O Canadá, você não tem essa barreira, né? Eu já moro aqui há quase 20 anos, né? E, sinceramente, conheci um bobão aqui, um bobão ali, que tinha um pouco de preconceito nisso. Conheço. Vou dizer que não conheço, mas isso é uma coisa muito ínfima e, assim, nunca vi alguém deixar de conseguir emprego por não ser daqui, por inglês não ser a primeira língua. Isso aí realmente... E é independente se você é brasileiro, de Angola, de onde você é. Legal? E eles têm um super orgulho, né, da diversidade que eles têm aqui, principalmente também no ambiente de trabalho, né? Eles adoram falar, olha quantas pessoas, né, diversas pessoas, diversidade, vieram de vários cantos do mundo, trazendo várias... Né, traz muita riqueza para um ambiente de trabalho, a verdade é essa. Você tem gente de outros lugares do mundo, você conviver com outra cultura. Eu costumo dizer que, assim, essa vinda para o Canadá, ela vai te fazer conhecer muitas culturas, né? Não é só a cultura canadense, mas, assim, as cidades são muito multiculturais. Toronto é considerada a cidade mais multicultural do mundo. Esse é o título que eles têm. Aí me perguntaram, mais do que Nova York? Eu falei, bem, eles dizem isso. Se é verdade, eu não sei, mas realmente Toronto é algo assim... Vancouver também é algo surreal, onde você conhecer pessoas do mundo inteiro, né? A Elisa fez uma pergunta aqui interessante, não sei se você consegue. Vamos lá. Mariana, você pode fazer um contexto sobre as entrevistas de um primeiro emprego, como, por exemplo, cases? Utilizar um case aí, você acha que dá para a gente fazer isso aí? Olha, depende muito da área, né? Então, vamos colocar assim, você está aplicando para uma área técnica. Geralmente, na área técnica, principalmente de TI, vai ter o que eles chamam de whiteboard, que é um teste técnico. Eles vão pedir para você escrever algum código ou vão te fazer perguntas mais técnicas, mas é uma parte do processo. Então, como é que acontece geralmente o processo? Na entrevista por telefone, aplicação online, faz isso, né, a revisão do currículo, foi selecionado entrevista por telefone, passou dessa fase, vai para a entrevista com o gerente da vaga, tá? Passou dessa vaga, vai variar. Então, se for uma área estratégica, pode ter case. Eu já tive cliente que precisou fazer apresentação de PowerPoint, defender uma ideia, ou defender, né, um produto no mercado, fazer SWOT e tudo mais. Pode ter o whiteboard lá, que é esse teste técnico, ou pode não ter nada, né, dependendo da sua área, e aí você vai só para a entrevista com o time, que é uma coisa que no Brasil não tem tanto,
né? Que é quando você encontra com o time que você quer trabalhar e ele, que você vai trabalhar se você for contratado, e eles também vão te entrevistar, porque é muito importante, né, que você seja aceito pelo time também. E aí que eu falo a importância das soft skills, né? Então, só uma observação, no Brasil, quando a gente vai tomar a decisão de contratar alguém, 90% do peso dessa decisão, ou seja, 90% que a gente vai levar em consideração são as competências técnicas. A faculdade que essa pessoa cursou, o tipo de curso, o tipo de empresa, o que ela já fez na vida e tudo mais. E 10% os soft skills, que é exatamente essa habilidade de lidar com outras pessoas, de se comunicar e tudo mais. No Canadá é 50-50. Por isso que é importante o time vir aqui te entrevistar e ver se você vai conseguir se integrar nesse time, né? E por isso que a gente fala muito de experiência canadense, que nada mais é do que essa habilidade de se comunicar e de se relacionar com diferentes pessoas e culturas. Exatamente, é uma coisa que, né, eu vejo as pessoas terem dificuldade nessa, quebrar essa casquinha em qualquer uma das áreas, mesmo em áreas com alta empregabilidade, como TI, diversas outras, assim, nessa é você saber, eles verem, não, essa pessoa está adaptada para o mercado de trabalho aqui, para uma realidade de trabalho aqui, trabalhar com um time daqui. E a verdade é que o college, ele prepara muito isso aí, com essa questão dos soft skills, foi exatamente o que você falou, né? É muito voltado para o mercado de trabalho, né? Esses colleges públicos, né? E muito vem da iniciativa privada, né? E mesmo os cursos vocacionais, que são aqueles cursos mais simples, eles já te preparam demais por esses soft skills, né? E se adaptar ao mercado. Por isso que a gente vê a taxa de empregabilidade dessas instituições de ensino 90%, 95%, 100%, é muito por causa dessa preparação. O mercado de trabalho existe. Você só precisa, né, Mariana, estar preparado para encarar aquela ali, né? Exatamente. Eu vou te falar, eu fiz uma matéria no meu primeiro semestre lá na Capilano, no NABU, né, na pós que eu fiz, que chamava International Advanced Communications, alguma coisa assim. E eu lembro que na época a gente falou assim, gente, é uma aula de inglês, né? Porque era uma aula para você aprender a escrever e-mail. Como é que você dá uma notícia boa escrevendo um e-mail? Como é que você dá uma notícia ruim? Se você for escrever um e-mail para quem está no Japão, é diferente de escrever um e-mail para quem está nos Estados Unidos. E eu falei, gente, mas nossa, né? Muita gente tinha tendência de pensar, estou jogando o meu dinheiro fora. E eu vou te falar, foi a matéria que eu uso até hoje. Até hoje eu lembro de conceitos, eu vou escrever um e-mail para todos os diretores da empresa, eu lembro de como é que eu tenho que escrever, como é que eu vou introduzir o e-mail e tudo. Então, assim, pensa nessas coisas também. Pensa, né? Eu tenho uma chefe que fez canadense da Gema, né? Daqui, nascida aqui, local, e ela estava fazendo, quando ela foi minha chefe, um curso de business writing, né? Porque ela achava que ela não escrevia bem, não se comunicava bem, e ela precisava fazer esse curso. Então, tem que fazer sentido, tem que entender que isso é uma grande parte da decisão na hora de contratar alguém ou não. E é exatamente isso aí. E o empregador, ele sabe que a pessoa que fez um curso aqui, ela teve essa preparação, então acaba que ajudando a quebrar essa questão do Canadian Experience, e essa entrada, ela tende a ser mais suave, né, dentro do mercado de trabalho, quando a pessoa vem. Por isso, né, Mariana sabe disso, que a gente tenta sempre botar no mercado de trabalho, se for um casal, a pessoa com a menor empregabilidade naquele momento, porque o college vai ajudar, né, a instituição de ensino, ela vai ajudar muito com essa colocação, né. Só avisar que eu vou continuar aqui respondendo. Mariana, eu vou te pedir um favor. Coloca o seu contato para o pessoal, por gentileza, para quem quiser conversar com a Mariana, tá? Ver como funciona a assessoria dela para te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Se vocês querem um conselho, já podem fazendo isso do Brasil mesmo, né, Mariana? Porque a pessoa já chega aqui já mais preparada. Eu acho isso uma decisão super inteligente, tá legal? Então tá aqui no site da Mariana, tá legal? Pessoal, nessa quinta-feira, né? Nessa quinta-feira, a 3R Intercâmbio vai fazer um outro webinar. Nós estamos com uma série de webinários toda terça e quinta-feira para ajudar o pessoal a vir para cá, né, Mariana, se preparar nessa vinda para cá. E na quinta-feira eu vou conversar com a sua xará, a Mariana, que é a nossa consultora. Ela está na cidade de Toronto e a gente vai falar de programas vocacionais, que é uma alternativa para quem, de repente, não tem um financeiro para fazer um programa de um college público e tudo mais, e acaba
hoje tem se mostrado uma alternativa muito interessante, até mesmo para quem tem vontade de migrar para o Canadá, tá legal? Que legal. Então, né, necessidade de inglês mais baixa, os cursos são mais baratos, existem prós e contras, tá legal? Então, nessa quinta-feira, às 8 horas da noite em Brasília, eu venho aqui conversar com vocês, com a xará da Mariana, que é a Mariana Machado, que vai nos ajudar e contar, né, também a experiência dela, né, enquanto uma pessoa que faz um curso vocacional, que são aqueles cursos mais simples, né, mas que também tem uma preparação para mercado de trabalho muito interessante, tá legal? Então, quinta-feira, às 8 horas de Brasília, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui. A Alessandra fez uma pergunta bem legal aqui, tá? Boa noite, pessoal. Como começar o network ainda no Brasil? Tem como fazer isso, Mariana? Tem, adorei a pergunta. Tem sim. Prepare o seu LinkedIn. O LinkedIn, gente, ele é uma rede social profissional. Assim como existe o Instagram, o Facebook, existe o LinkedIn. Então, é a sua identidade, a sua brand online. Do mesmo jeito que no Instagram você vai querer gerar conteúdo, gerar engajamento, que você vai querer se conectar com pessoas que são próximas de você e têm os mesmos interesses, no LinkedIn também. Então, prepare o seu LinkedIn, adicione pessoas, né, que estão já trabalhando no Canadá, na sua área e na sua posição que você visa vir, mas se apresente. Quando você for colocar lá o convite, diga por que você está adicionando aquela pessoa, né? Faça uma breve apresentação. Oi, fulano de tal, eu vim aqui o seu perfil, fiquei muito interessada, eu estou me relocando para o Canadá, né? E a gente é da mesma área, eu queria entender um pouco mais sobre a área. Você tem uns 10 minutinhos para a gente tomar um café virtual, né? E aí você pode combinar com essa pessoa. Isso é super aceito aqui, é lógico que você não vai receber o sim de todo mundo. Tem gente que é muito ocupado, não vai nem responder a sua mensagem, mas existem sim pessoas que estão afim e que vão vir e vão te dar as mãos, né? No LinkedIn também tem uma flag que é para, se você está disposto a receber career advising de profissionais da sua área. Você liga lá e diga, né, aonde que esses profissionais devem estar, que tipo de profissionais, e aí o LinkedIn mesmo faz esse match de pessoas que querem dar conselhos de carreira com pessoas que querem receber os conselhos de carreira. Então, o melhor que eu acho é realmente o LinkedIn e as associações de profissionais da sua área. Então, entre em contato com a Associação de Engenheiros da província, que você quer ir, Associação de Profissionais de Recursos Humanos, né? Mande um e-mail, comece a conversar, comece a se apresentar, né? Não espere chegar no Canadá para você fazer esses contatos. Perfeito. Vou fazer a pergunta do Fernando aqui, porque a pergunta do Fernando, ele ajuda... Pessoal, estou lendo aqui na ordem, todas as perguntas estão super interessantes, tá legal? As perguntas relacionadas a curso e tudo mais, eu encorajo vocês a baterem um papo com a Carla aí, né? Mandem, troquem figurinha com ela, passe o seu contato, ela colocou o WhatsApp dela e tudo mais. E para empregabilidade, para LinkedIn e tudo mais, como fazer currículo, a Mariana colocou aí para vocês, está aí nos comentários o contato dela, tá? O site da empresa dela, e aí ela pode orientar vocês depois. Pergunta do Fernando eu achei legal também, porque além de todas as perguntas aqui estão muito legais, mas que a gente consegue responder bastante coisa aqui. Quer ver? Boa noite, sou engenheiro civil com inglês avançado, tenho experiência de 5 anos na profissão. Quanto tempo, em média, para conseguir um emprego na área, não necessariamente como engenheiro civil, pois sei que a profissão é regulamentada? Eu acho que você acabou citando um exemplo de um arquiteto que é muito relevante, né? É muito parecido. Deixa eu só falar uma coisinha, já vou passar a bola para você, tá, Mariana? Fernando, eu considero, dentro das profissões regulamentadas pesadas, né, que são arquitetura, engenharia, as profissões da área da saúde, advocacia, a mais fácil para você exercer ela no Canadá, antes mesmo de fazer a validação de diploma, a engenharia e a arquitetura. E a razão, tá, Mariana? Depois você fica à vontade para você colocar aí o que você quiser, tá legal? E a razão que eu vejo por isso é porque os profissionais dessa área aqui, quando eles se formam na faculdade, eles não necessariamente tiram o CREA, o CAUDA aqui. Eles entram no mercado de trabalho, né? Eles entram no mercado de trabalho, e aí, depois de muitos anos e tal, não sei o que, quando vão abrir a sua própria empresa, aí sim que eles vão tirar, né, a certificação para assinar como engenheiros ou arquitetos aqui. Porque no início, né, vamos botar assim, no início não, ou em qualquer momento, qualquer fase,
você tem numa empresa diversas pessoas, diversos engenheiros, diversos arquitetos podem assinar. Então você não precisa que todo mundo assine. Eu descobri isso, Mariana, vou contar aqui, pessoal, vocês vão escutar aqui uma fofoca aqui, aproveitando aqui, o pessoal da vizinha que bateu aqui na porta e tudo mais, eu descobri isso de uma maneira engraçada. Eu peguei aqui, nessa casa, fui fazer ali um puxadinho para a gente fazer um churrasco ali fora, não sabia que para fazer aquele puxadinho eu precisava de uma licença da prefeitura. A minha vizinha aqui, que é um amor, né, um docinho de pessoa, ligou para a prefeitura. E a prefeitura veio aqui, falou que eu tinha que ter licença. Não tem problema, eu vou ver aqui então, tá? Contatei os engenheiros que eu conheço aqui, nenhum deles podia assinar. Nenhum deles podia assinar. Olha, Francisco, eu não posso assinar engenheiros daqui, formados aqui. Como assim, cara? Você é engenheiro aqui, você não pode assinar? Eu falei, não, porque aqui a gente se forma, a gente vai trabalhar no mercado, e depois eu tive que achar, eu achei um senhor que já devia ter quase uns 80 anos que foi que assinou aqui o projeto. Então, assim, eu acho que isso deve ajudar os nossos clientes brasileiros, que são engenheiros, arquitetos, cadistas e tudo mais, a entrarem no mercado de trabalho. Você acha que faz sentido, Mariana, o que eu estou falando? Faz todo sentido, né? A primeira dica que eu tenho para quem é da área de engenharia civil é achar a sua especialização. Então, assim, engenharia civil por si só é um termo muito genérico. Então, você é engenheiro civil com 5 anos de experiência fazendo o quê? Construindo pontes, estradas, prédios comerciais, residenciais, grandes, pequenos, né? Isso vai fazer toda a diferença na hora de se recolocar, tá? E segundo além do que o Francisco falou, você precisa do seu Professional Engineering, né? O PEng, que a gente fala, Designation, para assinar projetos, não necessariamente para exercer a profissão, né? Você não pode ser chamado de engenheiro, tá? Se você não tiver o PEng, mas você pode exercer a profissão numa boa, existem outros cargos na área da engenharia civil que você pode exercer, né? E na província de British Columbia existe um programa de facilitador de profissionais formados internacionalmente. Então, se você trabalha com 2 engenheiros que são registrados na província como Professional Engineers, eles podem assinar lá para você que você tem o conhecimento e a capacidade, você faz uma prova de ética e aí você consegue a sua license. São 2 anos, né, trabalhando, né, sobre a supervisão, tem uma história dessa, né? Exato. Então, eu acho uma profissão, eu diria que das pesadas, né, das profissões, assim, pessoal, qual são as profissões regulamentadas no Canadá? As profissões regulamentadas no Brasil. É meio fácil de você conseguir fazer essa... Então, assim, das pesadas, né, porque, por exemplo, personal trainer é uma profissão regulamentada, mas é muito mais fácil fazer uma regulamentação. Agora, quando você parte para um engenheiro, para um arquiteto, para um médico e para um advogado, aí são as pesadas. Eu costumo dizer que a mais fácil de todas, eu não falei que é fácil, mas a mais fácil de todas é a engenharia e a arquitetura. A segunda eu vejo para você exercer aquela... Eu estou falando aqui para você exercer a profissão, tá? A segunda são as da área da saúde, lembrando que tem várias coisas que você consegue fazer sendo um profissional que trabalhar na área administrativa da saúde, regulamentação, tem muita coisa, né, Mariana? Alta empregabilidade, altos salários, e a gente vê curso aqui, quando a pessoa vai fazer o curso, a gente vê com esse viés, né? E a advocacia eu costumo dizer que é a mais difícil, porque a base da lei é completamente diferente. Então, assim, olha, mas para você, é difícil você exercer a profissão de advogado. Tem muita coisa interessante que a gente consegue fazer com advogado, muita. Mas eu conheço diversos brasileiros aqui que são médicos, dentistas, ortopedistas, fisioterapeutas, engenheiros, arquitetos. Eu não conheço nenhum brasileiro advogado. Você conhece algum, Mariana? Não. Entendeu? Esse realmente, não estou dizendo que é impossível, nada é impossível nessa vida, mas é que para você, um advogado no Brasil, ser um advogado aqui, ele basicamente tem que fazer a faculdade quase toda de novo. É muito fácil de explicar, a base da lei é completamente diferente. Mas, lembrando que tem muita coisa, importação, exportação, RH, tem muita coisa interessante que dá para fazer com advogado, né, Mariana? Muita. E tem os ambiente, tem... nas empresas, né? Tem assistente legal. Eu tenho um cliente que foi parar em contabilidade, ele está trabalhando com auditoria e tudo mais, eu achei muito inteligente o que ele, né... A maioria do pessoal de direito ou vai para RH ou contabilidade, porque ou você tem muita experiência
com direito tributário, e aí você consegue pegar algumas skills e fazer essa transferência, ou você tem alguma experiência com direito trabalhista, você consegue fazer a transferência dessas skills também. E tem também profissionais de direito que chegam aqui e fazem aquele curso de consultor de imigração. Agora você precisa ter PR, né? Aí você já tem que ser residente permanente. Consultor de imigração. Depois eu já vi paralegal, depois as pessoas fazem. Encarar um paralegal do Brasil é complicado por causa da história do visto, né? Mas a gente vê muita gente... tem muita coisa interessante que dá para fazer, né? Mariana, minha querida, muitíssimo... Agora que eu vi o Felipe falando aqui para mim, sem nenhum barulho, fico tranquilo. Pô, fico feliz, então. Obrigado demais, Mariana. Pessoal, muitíssimo obrigado. Eu vejo vocês na quinta-feira à noite. A gente vai falar de uma alternativa, um custo-benefício super interessante para quem quer vir estudar e trabalhar no Canadá, vir para cá com visto de trabalho, aproveitar as dicas da Mariana, né, Mariana? Para entrar no mercado de trabalho muito saudável, mesmo, né? A gente vê com o Covid e tudo mais, o mercado de trabalho canadense ele já está o investimento que o governo faz é um negócio absurdo, né, Mariana? É muito estruturado e muito pensado, né? É uma coisa que não é para curto prazo, é longo prazo. Exatamente. Então, a Carla está colocando para vocês o link aqui do 3ra.ca/programas-vocacionais, tá, pessoal? Esse é o link para inscrição no webinar, igual vocês fizeram para esse. Vocês vão receber um link com a reprise desse nosso bate-papo de hoje, e quinta-feira espero vocês para a gente conversar sobre uma maneira alternativa de vir estudar e trabalhar no Canadá. Um abraço, Mariana, uma ótima noite para você. Adorei o convite. Vou ligar o telefone aqui na sua cara, você sabe que não tem jeito, eu acho que isso aqui vai... Muito obrigado, Mariana, de coração. Obrigada a você, Francisco. Tchau, tchau. Foi um prazer. Pessoal, uma ótima noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.